Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, palavra que edifica, palavra que levanta, palavra que perdoa e palavra que nos coloca e nos mantém de pé. Vamos orar para começar essa live. O tema desta live é o Evangelho. O que significa Evangelho? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Pai, estamos aqui pela Tua graça. A Tua graça nos alcançou, a Tua graça nos abraçou. E a graça, Jesus, a graça veio por Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, abençoa esta live, esta plataforma. Em nome do Senhor, que esta live possa alcançar pessoas, almas sedentas, edificar pessoas. Este é o propósito, em nome de Jesus. Amém? Este é o propósito desta live. O que é evangelho? No grego, o G tem som de quê, né? Evangelho. Vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. Vamos de Bíblia. Vem comigo na palavra. Carta que o apóstolo Paulo escreveu. Gálatas fala sobre muito a lei e a graça. Estamos na dispensação da graça. E Paulo ele escreve essa carta porque estavam querendo judaizar o Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo de número 10. Diz assim. 1:10. Porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Jesus Cristo. E também versículo de número 8. Mas ainda que nós mesmos, versículo 6, vamos lá. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que recebestes, seja anátema. Glória a Deus. E também Gálatas 4:4. Isso, já estamos aqui mesmo. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, o momento certo, a hora certa, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós somos filhos. Nós somos filhos, para recebermos a adoção de filhos. E por que sois filhos? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que lindo isso, né? Então nós podemos ver que Cristo ele nasce na plenitude dos tempos. Nós podemos ver no período interbíblico, no período ali de os 400 anos de silêncio profético, né? É claro que nesses 400 anos Deus trabalhou nos bastidores. Olha que lindo isso. Deus trabalha nos bastidores, amado. Às vezes você fala, mas Deus não fala comigo. Deus trabalha no silêncio, nos bastidores. Olha só, período interbíblico de Malaquias ali a Mateus, naquele período,
Mesmo em tempo de silêncio divino, no qual Deus não usou profetas, e não houve registro de palavra divinamente inspirada. Da onde surgiu também, nesse período interbíblico, os livros apócrifos, aqueles livros que não são divinamente inspirados por Deus. Ele não deixou de agir, mas preparando e encaixando todas as peças da história humana que iriam desencadear na vinda do Messias para que se cumprisse. Então, nós podemos ver no período interbíblico Deus trabalhando nos bastidores, preparando ali, encaixando todas as peças da história humana para que Cristo nascesse na plenitude dos tempos. Olha que lindo! Quando nosso Jesus nasceu, Gálatas 4:4, que nós lemos, na plenitude dos tempos, significa no tempo certo. Eu vou repetir, no tempo certo. Quero abrir um parênteses aqui. Deus sabe a hora, Deus sabe o momento certo. No tempo certo, correto, era a era Pax Romana. O Senhor enviou o seu Filho na cultura grega para dar a salvação a todos os homens. Que lindo isso, né? Então, eu aprendo uma coisa quando eu leio esse versículo. Mas vindo na plenitude dos tempos, no momento certo, no tempo certo, Deus está trabalhando nos bastidores. Foram 400 anos de silêncio profético. 400 anos. 400 anos de silêncio divino. Então nós aprendemos, Deus estava preparando o cenário, isto é, a plenitude dos tempos, os preparativos feitos por Deus. Por causa desses preparativos feitos por Deus, dentro de 3 séculos depois da morte e ressurreição de Cristo, uma 4ª parte do mundo estão conhecendo, já o tinha recebido como seu Salvador. Então, precisamos descansar, fique em paz. Deus está preparando o cenário para que as coisas se aconteçam da maneira certa, no momento certo. Deus está preparando o cenário para que as coisas aconteçam no momento certo e na hora certa. Salomão vai dizer que há tempo para todas as coisas, não é isso? Então, Deus está preparando o cenário. E o cenário o quê? São os preparativos feitos por Deus para cumprir os seus propósitos e os seus planos. Então precisamos ficar na presença. O que não compreendemos, às vezes, o silêncio de Deus, as provas, as lutas, são os preparativos de Deus. Deus está preparando o cenário para cumprir o seu plano na sua vida. Eu vou repetir isso daí, né? Dentro desse contexto do período interbíblico, 400 anos de silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores, Deus está preparando o cenário, né? Deus está preparando o cenário. Então, o que não compreendemos, o silêncio de Deus, as provas, as lutas, as dificuldades, os desafios, aquelas questões às vezes negativas que nós não entendemos, são os preparativos de Deus. Eu vou repetir, são os preparativos de Deus. Deus está preparando o cenário para cumprir o seu plano na minha, na sua e na nossa vida. Isso aqui é lindo. Rabai, decanta rabaçu, aleluia. Amém? Então, primeiro ponto, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está preparando o cenário. Então, o que nós não compreendemos, o silêncio de Deus, que é o cenário, é Deus preparando o cenário, as lutas, as provas,
Deus está preparando o cenário para cumprir o seu plano na minha, na sua e na nossa vida. Amém? Vamos lá. O Evangelho, nós falamos sobre o Evangelho, boas novas. O Evangelho não é um engano religioso, o Evangelho é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então pode ter certeza, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho não é um engano religioso, uma filosofia, não. O Evangelho é uma verdade. Amém? O Evangelho é uma verdade. O que eu encontro com essa verdade? Com Jesus. Jesus é capaz de fazer e de realizar na vida de uma pessoa. O que Jesus é capaz de realizar na vida de uma pessoa quando essa pessoa abre o seu coração. João 4:24. Olha só que interessante também. Olha o poder do Evangelho. João 4:4, mulher samaritana. 4:4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Esta mulher de Samaria, nós vamos ver o texto aqui, nós podemos ver que esta mulher ela experimentou algumas bênçãos do Senhor Jesus. O próprio salmista fala: o que daria ao Senhor por todos esses benefícios que eu tenho recebido? Jesus falou com essa mulher, Jesus ouviu essa mulher, Jesus perdoou os pecados dessa mulher, Jesus ensinou essa mulher a respeito da verdadeira adoração. Olha que lindo isso. Quando ele fala, essa mulher ela tinha uma indagação religiosa e ela diz: nossos pais falam que nós temos que adorar em Samaria, neste monte, vocês falam que é em Jerusalém, aonde eu devo adorar? Aí Jesus fala, e disse-lhe a mulher, nossos pais adoram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Quer dizer, a questão não é mais geográfica, vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, Jesus veio dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha só, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha, em espírito e em verdade, é o que eu falei, o Evangelho não é um engano religioso, não. A adoração é em espírito e em verdade. E a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou o que falo comigo. Mas olha que lindo, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus ensina algumas coisas para essa mulher, né? O compromisso, e nós podemos ver o compromisso dessa mulher com a evangelização, que ela voltou com almas. Enquanto os discípulos voltam com pão, essa mulher volta com almas. Amém? Então, nós podemos ver o encontro verdadeiro. Então, quando um homem e uma mulher têm um verdadeiro encontro com Jesus, eu vou repetir, quando um homem e uma mulher têm um verdadeiro encontro com Cristo, grandes transformações acontecem. E nós podemos ver aqui também em João capítulo 4, a mulher de Samaria, que teve um encontro com Jesus, nós podemos ver
nós podemos ver um encontro verdadeiro com resultados extraordinários. Eu vou repetir. Um encontro verdadeiro com resultados extraordinários. Então, quando a venda cai dos olhos, a primeira coisa que a pessoa quer é a verdade. Quando as vendas caem dos olhos, a primeira coisa que a pessoa quer é a verdade. E ela pergunta: onde eu devo adorar? Vocês dizem que é lá, nós dizemos que é aqui. Me ensina a verdade, eu quero adorar corretamente. Então essa mulher queria adorar corretamente. Então aqui ou lá, ele disse: não é aqui e nem lá, é onde você estiver em espírito e em verdade. Não é aqui e nem lá, é aonde nós estivermos em espírito e em verdade. Amém? Então, o evangelho é simples. O evangelho é simples. E eu tenho aprendido uma coisa: eu prefiro pregar uma verdade simples do que uma mentira sofisticada. Eu vou repetir. Prefiro pregar uma verdade simples do que uma mentira sofisticada. Então, nós só conhecemos a história dessa mulher, de Samaria, dessa mulher, porque Jesus entrou na história dela. Vou repetir. Só conhecemos a história dessa mulher porque Jesus entrou na história dela. Só temos alguma coisa. Olha o que eu aprendo. Nós só temos alguma coisa porque Jesus entrou, rabassou, decantarabassou na nossa história. Eu vou repetir. Nós só temos alguma coisa, se é que somos alguma coisa, porque Jesus entrou na nossa história. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Vou marcar isso aqui. Glória a Deus. Depois eu marco. Então é lindo, ó. Só temos alguma coisa porque Jesus entrou na nossa história. Amém? E essa história começa de forma negativa. Mas o personagem principal dessa história é o próprio Jesus. Mas ela termina de forma positiva. Porque uma história que começa com mentira, com rejeição, oposição, ela termina com uma cidade praticamente inteira convertida a Jesus. Mas quando Jesus é o personagem principal de uma história, quando Jesus é o personagem principal de uma história, ela até pode começar de forma negativa. Jesus pergunta para ela: chama o teu marido. Ela fala: não tenho marido. Jesus fala: você disseste bem, você tivesse 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Quer dizer, uma vida imoral nós podemos ver desta mulher. Ela tinha uma vida imoral. Então, mas quando Jesus é o personagem principal de uma história, ela pode até começar de forma negativa, mas o seu final será um final positivo. Como era a nossa vida? Uma vida destruída. Mas quando Jesus entrou em nossa história, quando Jesus entrou na sua história, hoje sua vida é restaurada, é transformada, porque Jesus é o principal personagem da tua vida, da tua história. Jesus é o personagem principal da nossa vida, da nossa história. Então, Jesus nos ensina, não só com as suas palavras, mas com a sua reação. Que lindo isso! Que lindo isso! Nós podemos ver. Então Jesus, olha que interessante. Jesus está na Judéia e ali está tudo bem no seu ministério, em ascensão, em plena atividade, porque nós podemos ver o ministério de Jesus, ele cresce ali em Nazaré, aí depois ele vai para a Judéia, ele muda para Cafarnaum, né? Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. Nós podemos ver dividir nessas três cidades: Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. Mas Jesus aqui está na Judéia. Ele está na Judéia. E diante
Olha só. E diante de uma mentira, de uma rejeição e oposição, Jesus é convidado a reagir. Os fariseus ouviram. Olha aqui, João capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava, mais discípulos que João. Então houve uma oposição. Os fariseus estavam se opondo ao ministério de Cristo aqui. Nós podemos ver. Então, diante desta mentira, dessa rejeição, desta oposição, Jesus ele vai para o embate. Jesus ele não vai para o embate aqui. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, não. Então, era uma mentira, uma rejeição, uma oposição. Diante desta oposição, Jesus não vai para o embate. O que ele faz? Ele não vai para o debate. Jesus, ele não vai para o confronto. Jesus, diante da mentira, diante da oposição, diante da rejeição, Jesus simplesmente se levanta sem falar nada e deixa a Judeia e vai para a Galileia. Olha só que lindo. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. O que Jesus está nos ensinando? Como lidar com a rejeição? O que devemos fazer diante da oposição? Na oposição você briga? Não, na oposição você não briga. Com ela, com a rejeição, você não reclama. Você não reclama dela. A oposição você não briga com ela. Com a rejeição você não reclama dela. O que Jesus faz é apenas por causa dos fariseus. Jesus sai de um lugar e vai para outro. E no caminho Jesus muda a história de uma mulher, de uma cidade e de uma cidade inteira. Então eu vou repetir isso aqui, O que Jesus está nos ensinando é como lidar com a rejeição. O que devemos fazer diante da oposição? Você não briga com ela. Com a rejeição você não reclama dela. Jesus faz apenas por causa dos fariseus. Jesus sai de um lugar e vai para outro. Olha só, o que Jesus está nos ensinando, que diante da oposição, diante da rejeição, diante das adversidades, nós temos duas opções. E qual que era a oposição aqui? Versículo 1. E qual que era a oposição? E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Então, olha a oposição dos fariseus com uma mentira. Que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então, Jesus, diante da oposição, ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então, nós temos duas opções diante da oposição. Diante da oposição, da rejeição, da adversidade, nós temos duas opções. Ou você se prende a ela, eu vou repetir, diante das adversidades, diante das oposições, diante da luta, diante da mentira, ou você se prende a ela, ou você se utiliza dela como combustível para você ir um pouco mais longe naquilo que Deus tem para fazer através de você. Eu vou repetir. Ou você se prende a ela, ou você se utiliza dela como combustível para você ir um pouco mais longe naquilo que Deus tem para realizar e fazer na tua vida. É uma questão de escolha de inteligência. Jesus pega a oposição dos fariseus que estavam falando, que ouviam que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Jesus pega a oposição e por causa dela ele avança um pouco mais. Eu quero abrir um parênteses e dizer para você, diante dessa oposição no trabalho, na escola, às vezes até na casa, diante desta oposição, desta rejeição, desta mentira, avance um pouco mais, decole um pouco mais, vá um pouco mais longe, use
Use desta oposição, desta luta, desta adversidade, um combustível para você decolar mais alto, para você decolar, para você voar mais longe. Ninguém será totalmente aceito antes de ser totalmente rejeitado. Jesus, nem os próprios irmãos acreditavam em Jesus. Você quer ser aceito? Você quer ser aceito? Então tenha certeza que primeiro você passará pelo caminho da rejeição. E a maneira que você vai lidar com a rejeição e a oposição será determinante se você vai avançar ou retroceder no plano de Deus na sua vida. Eu vou repetir isso aqui que é lindo, ó. Você quer ser aceito? Então tenha certeza que primeiro você passará pelo caminho da rejeição. E a maneira que você lidar com a rejeição e a oposição será determinante se você vai avançar ou retroceder no plano de Deus na sua vida. Aliás, os grandes milagres só ocorreram quando alguma coisa se quebrou. A tocha acesa lá de Gideão, a tocha acesa só apareceu quando o cântaro vazio foi quebrado. Lembra? Vamos lá. Que lindo isso. Juízes, capítulo de número 6. Período interbíblico não, período dos juízes. Eles estavam num ciclo vicioso ali. Quando estava tudo bem, viravam as costas para Deus. Juízes, capítulo de número 6. E o povo tomou na sua mão as provisões e as buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel ainda à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, estavam ao arraial dos medianitas abaixo no vale. Então repartiu 7:16. Então repartiu os 300 homens em 13 esquadrões, e deu-lhe a cada um nas suas mãos buzinas e cântaro vazios, com tocha nelas acesas. Olha só. E quando ele, tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou aqui, e o vaso aqui, e tocando eu, e todos os que comigo estiveram a buzina, então também vós tocaria a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor a Gideão. E chegou, pois, Gideão a 100 homens que com ele iam, no princípio da vigília, à meia-noite, havendo-se já posto as guardas, tocaram as buzinas, e quebraram, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas mãos esquerda, e partiram, quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direitas buzinas. Quer dizer, tocha acesa na mão esquerda e buzina na mão direita. Então, aliás, os grandes milagres só aconteceram quando alguma coisa se quebrou. A tocha acesa só apareceu quando o cântaro vazio foi quebrado. O próprio vaso de alabastro, onde estava aquele perfume só exalou quando aquele vaso foi quebrado. Que lindo isso, né? Que nós podemos encontrar também em João, capítulo 12. Aqui Maria também quebrou o vaso. Tem uma parte que Maria quebra o vaso e depois daquela mulher prostituta. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Não é aqui, é Lucas. Vamos lá, vamos para Lucas, vamos buscar aqui. Lucas, que fala daquela mulher que quebra o vaso,
essa passagem é linda, né? Dentro deste ponto que os grandes milagres só ocorreram quando alguma coisa se quebrou. A tocha acesa só apareceu quando o cântaro vazio foi quebrado. E o vaso de alabastro, onde estava aquele perfume, só exalou quando aquele vaso foi quebrado. Então nós podemos ver aqui Lucas capítulo de número... Deixa eu achar aqui. Da mulher pecadora, que ela ungiu ali os pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu. É linda essa passagem aqui. Vou voltar mais um pouquinho aqui. É linda essa passagem. Nós podemos ver aqui. Achei. 7,39. Olha que lindo isso aqui, ó. O perfume só exalou porque o vaso foi quebrado. Quebra o vaso nesta noite. Quebra o vaso. Ó. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Vou baixar um pouco o fundo aqui. Ó, sabendo, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e a enxugar-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. E quando isso viu, o fariseu que eu tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia que a qual mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aqui também, esta mulher pecadora, ela dá o seu melhor ali e unge Jesus. Mas também tem outra passagem que acho que se encontra em Mateus, quando ali nós podemos ver que Maria, aquela mulher, ela quebra o vaso de alabastro e Jesus fala: onde for pregado esse evangelho, fará menção dela. Amém? Então nós podemos ver, o próprio Senhor Jesus, ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Ninguém alcançará grandes objetivos que não passará por um tempo de rejeição, por um tempo de quebrantamento. Olha aqui, a rejeição não vai te parar, a oposição não vai te parar, são meios que Deus está permitindo para você ir mais longe. Não é hora de parar. Utilize da adversidade como combustível para você ir um pouco mais longe, mais além. Vou repetir. Não é hora de você parar, desanimar, ficar se lamentando, não. Utilize da adversidade, utilize desta oposição, desta mentira, desta calúnia como combustível para você ir um pouco mais longe, para você ir um pouco mais além, para você adquirir experiências marcantes com Deus. Rabai, decantarabaçu. Então o evangelho são encontros. O evangelho, as boas novas são encontros. Quando um homem e uma mulher têm um encontro, um verdadeiro encontro com Jesus, grandes transformações acontecem. Sabe por quê? Porque Jesus fala: aquele que beber da água que eu lhe der. Não é a água da religião. Foi o que Jesus falou para a mulher. Não é a água da religião. Não é a água do formalismo.
da liturgia não é a água do costume, não, é água viva. E quem já bebeu desta água aí? É água viva. Então, o Evangelho é isso. Quando temos experiências com Deus, venha ter experiência com Jesus. Ele te chama, venha ter experiência. Ele tem água viva, ele tem água viva. Então o Evangelho é para lapidar, para burilar o diamante, modular o caráter do homem. O Evangelho é para tornar, e nós podemos ver, o Evangelho é para nos tornar, o que é burilar? O Evangelho é para lapidar, para burilar o diamante. Eu vou repetir, o Evangelho é para burilar o diamante. E burilar significa tornar mais apurado, aprimorar, aperfeiçoar. Este é o propósito do Evangelho na nossa vida, de Jesus na nossa vida, nos tornar mais apurado, aprimorar, aperfeiçoar. Mas nós podemos ver uma onda aí que está aí, a terceira onda, porque o pentecostalismo é descrito em ondas, né? A primeira onda, a segunda onda, mas a terceira onda trouxe sérios problemas, que na terceira onda havia o neopentecostalismo, que ele centraliza as coisas na terra. E como é confrontador quando você traz uma mensagem escatológica sobre arrebatamento, sobre o céu, porque eles se concentram nas coisas dessa terra, o neopentecostalismo. É uma geração que ama a terra e se esqueceram que somos peregrinos e forasteiros. O neopentecostalismo ensina as pessoas a se apegarem nas coisas da terra. Aí fica uma geração que ama a terra e se esquece que nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui só de passagem. Aqui na terra é deserto. Existe bênção? Existe bênção. Lembra o povo no deserto? Tinha bênção? Tinha bênção. Tem provisão? Tem provisão. Tem sobrenatural? Tem sobrenatural. Mas só é o treinamento. O nosso lugar é a Nova Jerusalém. Paulo vai dizer, mas a nossa cidade está nos céus, da onde esperamos o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está no céu. Mas os pregadores estão amando mais o glamour do povo. Mas os pregadores estão amando mais o glamour do povo, a estrutura do templo, do que almas. O que é mais precioso no cristianismo? O que é mais precioso no cristianismo não é uma pergunta, é uma afirmação. O que é mais precioso no cristianismo é a salvação de almas e o desejo de ir para o céu. Isso aqui é lindo, eu vou repetir. O que é mais precioso no cristianismo é a salvação de almas e o desejo de ir para o céu. Amém? Mas muitos não querem o céu. Nós precisamos despertar. Acorde, o evento do arrebatamento está para acontecer. A mente dessa geração está cravada na terra e não quer o céu. O distanciamento do céu está gigantesco nesta geração. Mas a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 2,9. Olha que lindo isso. 1 Coríntios 2,9. Rabai, decanta, rabaçu, aleluia. Isso aqui não é lindo? A mente dessa geração está cravada na terra e não quer o céu. O distanciamento do céu está gigantesco com essa geração. Mas 2,9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Mas hoje nós estamos debaixo
Olha o que o neopentecostalismo trouxe. Mas hoje nós estamos debaixo desse misticismo religioso, dessas profetadas, que são mais doutrinas de demônios, reveladores que só revelam o que o povo quer ouvir. E nós temos na lição agora, Escola Bíblica Dominical, nós vamos para a próxima lição, que é sobre a glória que sai do templo, e depois tem a dos falsos profetas. Ezequiel que fala dos falsos profetas. Mas olha que interessante. Mas hoje nós estamos debaixo desse misticismo religioso, dessas profetadas que são doutrinas de demônios, reveladores que só revelam o que o povo quer ouvir. Que só revelam o que o povo quer ouvir. Ao falar a verdade, ao ouvir, falam a verdade, não falam a verdade, só revelam e falam o que o povo quer ouvir. Nós podemos ver Jeremias capítulo 28, que ele teve problema também com os falsos profetas, porque Jeremias falava, não, Deus falou que o povo vai ficar 70 anos, e os falsos profetas falavam, não, vocês vão ficar apenas 2 anos. Entendeu? Então é uma geração que está sendo alimentada por doutrina de demônios. Por isso que Gálatas fala, se alguém pregar um outro evangelho, esse é outro evangelho. Qual é o outro evangelho? Uma geração que está sendo alimentada por doutrina de demônios. Tudo que alimenta a carne, tudo que mantém a pessoa presa na terra, é um evangelho muito bem aceito nessa geração. E quando você prega a verdade, o povo não quer ouvir. Mas existe um remanescente. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. O evangelho é isso. Ele trabalha nos teus segredos. A graça é como água. Eu já falei isso. A graça é como água. A água ela corre para baixo, ela não corre para cima. Ela corre nas partes mais baixas. A água ela não corre para cima, ela só corre para baixo. E uma dessas partes mais baixas da terra, que a água está correndo, a graça me alcançou, a graça te alcançou. É por isso que eu agradeço a Deus, porque em uma dessas partes mais baixas da terra, a graça me encontrou, a graça te encontrou, Jesus nos encontrou, isso é graça. Então o verdadeiro evangelho, ele mexe com coisas que ninguém mexe. O evangelho, ele é confronto. O evangelho confronta a mentira. O evangelho confronta o pecado. O evangelho confronta o caráter. O evangelho de Jesus. Mas também o evangelho coloca o homem de pé. Quando Jesus falou para aquele homem, pega o teu leito, levanta e anda. O evangelho coloca o homem de pé. Com Jesus não tem ficada, com Jesus é casamento. Precisamos, olha o que o evangelho faz e nos ensina. Precisamos sepultar algumas coisas que ainda vivem dentro de nós. Eu vou repetir. Precisamos sepultar algumas coisas que ainda vivem dentro de nós. E só pela cruz, e isso nós só podemos fazer pela cruz, pelo novo nascimento. Isso aqui é lindo. Precisamos sepultar algumas coisas que ainda vivem dentro de nós. Mas isso só é possível pela cruz e pelo novo nascimento. Por isso que quando me converti, eu aprendi uma coisa. Nós temos que andar com o profeta e não com um bajulador. Então ande com o profeta e não com o bajulador. Porque o profeta, ele tem a palavra real, ele tem a palavra na boca para repreender. O profeta real, ele tem a palavra na boca para repreender, para ensinar, para mostrar o caminho correto, certo. Profeta sim, bajulador não. Eu vou repetir. Profeta sim, bajulador não. Então o evangelho é isso. O cerne do evangelho é a crucificação e a ressurreição. Jesus determinou que a sua morte e ressurreição fosse o centro da pregação do evangelho. Aonde se encontra isso? Vamos lá, Lucas 24. Lucas 24. O próprio Senhor Jesus Cristo determinou que a crucificação e a ressurreição fosse o cerne, o centro da pregação do evangelho.
Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. E disse-lhe: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, de Moisés, nos profetas e no Salmo. Então lhe abriu o entendimento para que se cumprisse as Escrituras. E disse: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, nós podemos ver no capítulo 24, do 44 ao 47, que o próprio Jesus determinou que a crucificação, a morte e a ressurreição fosse o centro da pregação do Evangelho. Porque o Cordeiro de Deus trouxe libertação para nós. João Batista, Jesus foi ali no Rio Jordão para ser batizado por ele, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro do judaísmo, é o Cordeiro de Deus. Amém? Então nós podemos ver aqui o Evangelho, o cerne do Evangelho, a crucificação e a ressurreição, a última semana de Jesus. Nós podemos ver a cronologia dos acontecimentos. Cronologicamente falando, Jesus terminou o seu discurso escatológico numa terça-feira. E aí, ele parte daí, ele seguiu em direção à cruz, como um cordeiro levado ao matadouro, para que se cumprisse a escritura, Isaías 53, 7. Acompanhemos então os acontecimentos que se seguem a esse dia. Vamos lá. No domingo, Jesus é ungido em Betânia, em casa de Marta, onde estavam seus irmãos, Maria e Lázaro. Então, ele é ungido em Betânia, no domingo. João diz que este acontecimento deu-se 6 dias antes da Páscoa, portanto, exatamente no domingo. Então, olha que lindo. Então, no domingo, Jesus é ungido em Betânia, em casa de Marta. Ok? Na segunda-feira, ele entra em Jerusalém e chora sobre ela. Pela incredulidade, ele fala: como que eu quis ajuntar vocês como a galinha junta seus pintinhos e vocês não quisestes? Então, ele entra em Jerusalém e chora sobre ela. Portanto, no dia seguinte, na terça-feira, ele faz a purificação do templo e, após censurar os escribas e fariseus, ele acrescenta: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Então, domingo ele é ungido na casa de Marta, na segunda ele entra em Jerusalém, na terça ele faz a purificação do templo, e ele fala: minha casa será chamada casa de oração. Na quarta-feira, os evangelistas não registram nenhuma atividade humana de Jesus nesse dia. Na quinta-feira, ele come a Páscoa com os seus discípulos à tarde, e à noite segue para o jardim do Getsemane. Olha só. Então, na quinta-feira, ele come a Páscoa com seus discípulos à tarde, e à noite segue para o jardim do Getsemane. Na sexta-feira, então Jesus sai, ele come a Páscoa e vai para o Getsemane. Na sexta-feira, Cristo é crucificado e morto. No domingo, ele ressuscita. Ele ressuscitou. Jesus, ele vive. Então, olha que interessante. Há alguém que pagou uma dívida impagável por nós. Cristo pagou uma dívida impagável por nós. Nós nunca teríamos condições de pagar essa dívida. Era uma dívida impagável. Então, quem passa pelo Calvário, como Moisés passou pela sarça ardente,
como Paulo no caminho de Damasco. Quem passa pelo Calvário, sua vida não é mais a mesma. Eu vou repetir. Quem passa pelo Calvário, a sua vida nunca mais é a mesma. Então, a cruz foi vitória. Rabai, decantarabaçu. A cruz foi vitória. O sangue de Cristo é o sinal máximo da nossa vitória. O sangue de Cristo é o sinal máximo da nossa vitória. Por isso que tem um louvor que fala: eu amo a mensagem da cruz. Colossenses 1,13 vai dizer, olha que lindo. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 vai dizer que nós éramos prisioneiros. 1,13 diz assim: e ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós éramos prisioneiros. Nós éramos prisioneiros, mas Cristo nos libertou. Nós éramos escravos, mas Cristo nos libertou. Nós estávamos vendidos ao pecado, mas Cristo nos comprou com seu sangue na cruz. Olha onde Cristo nos colocou. Salmo 113 vai dizer que Ele nos colocou para sentar com os príncipes. Graças a Deus, porque Ele carregou a nossa cruz. Nossa maior motivação, nossa fonte motivadora deve ser a mensagem da cruz. Os méritos de Cristo são debitados na nossa conta, está pago. Quando Paulo ele escreve para Filemão, ele fala: se Onésimo, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Não foi isso que Paulo falou? Se ele te fez algum dano, cometeu algum dano, alguma infração, põe isso na minha conta. Então, os méritos de Cristo são debitados na nossa conta. Por isso que Paulo vai dizer: nenhuma condenação há. E por que nenhuma condenação há? Porque os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, são debitadas na nossa conta. Está pago. São debitados na nossa conta. Está pago. Tetelestai, está consumado. Amém? E aqui eu quero concluir, ó. Eu quero concluir aqui esta mensagem. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é isso. São encontros. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Então é isso. Então, por isso que é a graça. A salvação é pela graça. Efésios vai dizer. Olha o que fala aqui. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos. E graça é favor imerecido. Nós não merecíamos. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não vem das obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, a salvação é graça. É pela graça. Somos salvos pela graça. Estou aqui pela graça. E por que pela graça? A salvação é pela graça, somos salvos pela graça, porque os méritos de Cristo foram debitados na nossa conta, mas nós precisamos crer, estender a mão. Amém? Que nem aquele homem que tinha a mão atrofiada. Jesus entra na sinagoga e fala assim, ó: levanta-te e vem para o meio, estende a mão. Levanta-te, vem para o meio, estende a mão. Então, quando nós respondemos à graça, os méritos de Cristo são debitados na nossa conta. Então o seu lugar é no meio. Estende a mão e receba uma nova vida. E não se esqueça, o personagem principal da nossa história é Jesus Cristo de Nazaré. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por esta live, por este momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, que estas palavras possam ficar cravadas
no nosso coração. Eu te agradeço, meu Pai, porque os méritos de Cristo foram debitados na nossa conta. Ó, meu Pai, abençoa cada um, cada uma, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, cura, salva, liberta, batiza com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus quiser.